mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Não houve arrependimento, ou seja, não houve mudança de atitude, não houve desejo de mudar diante do fato de conhecer a sua realidade e compreender o que Deus estava lhes falando. Lá em Mateus, capítulo 21, versículo 45 e 46, diz assim: os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Nós, muitas vezes, ou talvez nós, na maioria das vezes, temos agido como sacerdotes, como os fariseus de modo geral. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não entendemos ou não queremos, de fato, fazer segundo o que ela nos fala? Essa é a questão. Esse é o problema que muitas vezes enfrentamos na nossa religiosidade. Nós fomos chamados para revelarmos o reino de Deus, para vivermos em obediência à vontade de Deus, fazendo o que é da vontade do Pai, do querer do Pai, e não o que achamos ou pensamos ser o que devemos fazer. Na realidade, a questão é: eu conheço os mandamentos, compreendo quem sou diante de Deus, compreendo a obra que ele realizou em meu favor naquela cruz, e eu compreendo que sou feito uma nova criatura, um novo ser, que a salvação, ou seja, a reconciliação com Deus, é mediante a graça, é por causa da graça de Deus operando, por meio do que Cristo fez naquela cruz em nosso favor. E sabendo que fui habilitado e capacitado, como nós devemos viver? Essa é a questão. Nós precisamos entender que somos chamados para vivermos como Cristo e que fomos capacitados para isso. O que nos impede? A nossa religiosidade ou nossa ignorância e imaturidade. Mas, se somos pessoas que conhecem as Escrituras, que têm lido as Escrituras e sabem o que precisamos fazer e não fazemos, duas coisas nós estamos decidindo, ou seja, não obedecer, não andar segundo a natureza que recebemos. Isto quer dizer, estamos rejeitando a obra que Cristo fez em nosso favor. Nós não nos submetemos a Ele como Senhor, não o temos como nosso mestre, não somos seus discípulos. Por quê? Porque nós não negamos a nós mesmos, não tomamos a nossa cruz e não seguimos o seu modelo. Viver em obediência é nos empenharmos, sabendo quem somos, fazermos as obras que expressam e que revelam Deus. Não se trata de um aspecto de fazer para conseguir ou alcançar algo de Deus, mas fazemos para expressarmos Deus ao mundo. É disto que trata o Evangelho, o reino de Deus e a vontade de Deus, que nós hajamos neste mundo como Cristo, revelando o Pai, manifestando as suas virtudes, ou seja, agindo segundo as virtudes de Deus, manifestando misericórdia, manifestando a graça, a bondade, a compaixão diante das pessoas. Somos chamados para isso, não para outra coisa. E a gente precisa entender que essa é a vontade de Deus. Caso contrário, eu não expresso o quê? Arrependimento, eu não revelo arrependimento nos meus atos, porque eu quero continuar na mesma em termos de vida e modo de viver, sendo, talvez, só mero religioso, para aliviar a minha consciência e não para expressar e nem revelar Deus ao mundo. Que a gente possa entender, compreender que o caminho da santificação é a única expressão que temos daquilo que seja a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.